Oi, oi, tudo bom? Boa noite, gente. Primeiro, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu me chamo Sara Tuiane e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre o futuro. A gente vai conversar hoje um pouco sobre o futuro. E o tema da minha palestra é Futuro, Interdisciplinaridade, Tecnologia e Ciência. Então, aqui, antes da gente dar início à palestra, eu coloquei um roteiro de apresentação para que vocês consigam acompanhar o que a gente vai falar aqui hoje. Primeiro, eu vou falar um pouquinho de quem sou eu, me apresentar. Depois, a gente vai falar sobre interdisciplinaridade. Vou contar um pouco da minha experiência com o assunto, das vantagens aos desafios da gente pensar em interdisciplinaridade e aplicar interdisciplinaridade. E, por fim, as considerações finais, e aí a gente abre um papo aqui sobre o assunto. Então, vamos lá. Quem sou eu, gente? Então, eu me chamo Sara Tuiane, como eu disse. A minha primeira formação é em comunicação social, eu sou publicitária. Eu também sou formada em psicologia, logo depois que eu saí da comunicação social, depois que eu me formei em publicidade, eu decidi fazer psicologia. Hoje, eu estou terminando o meu mestrado em psicologia também, e faço uma especialização em ciência de dados e machine learning. E eu também coloquei aqui embaixo o quanto eu sou apaixonada por Python, porque ao final da palestra vocês vão entender um pouco do quanto Python me ajudou a entender a importância da gente pensar de forma interdisciplinar. E eu também aproveito e convido vocês. Aqui na campus, a gente está tendo a bancada da comunidade das Paileiras, onde tem mulheres incríveis conversando sobre tecnologia e Python. Então, aproveito para convidar todos vocês para irem lá passar e ver o quão maravilhosas essas mulheres são. Pois bem, apresentei para vocês aqui um pouco da minha trajetória acadêmica, o que eu fiz até então. E uma pergunta que sempre que eu escutava, quando eu falava sobre minhas profissões. Você está perdida? Até hoje, quando eu vou falar sobre as minhas profissões, o que eu fiz, o que eu faço, todo mundo sempre pergunta, você está perdida? E, olha, eu vou comentar para vocês que é bem mais fácil falar sobre minhas profissões aqui do que preencher, por exemplo, o formulário aqui sobre a profissão, que tem um negocinho desse tamanho aqui para eu colocar. Então, eu coloquei 2 e está tudo certo. Mas eu sempre escutei isso, você está perdida? E eu não entendia isso, porque isso não fazia sentido para mim. Enquanto todo mundo estava perguntando se eu estava perdida, e eu falava assim, gente, mas eu não estou perdida. E além dessa pergunta, uma coisa que eu escuto até hoje. Você precisa encontrar algo que você realmente gosta. E aí que isso não fazia sentido mesmo para mim. Sentido nenhum. Enquanto eu estava encontrando já o que eu gostava desde a minha primeira formação, as pessoas achavam que eu estava perdida ou que eu achava que eu precisava encontrar alguma coisa para eu me dedicar e, de fato, trabalhar com isso. O que as pessoas não sabiam e que hoje eu preciso explicar para elas é que na minha primeira graduação eu encontrei algo que hoje eu estudo até hoje, que é comportamento do consumidor. Na publicidade, eu tive essa matéria e pensei assim, caramba, que legal isso, e eu quero super aprender isso. Então, eu aprendi comportamento do consumidor dentro da perspectiva de marketing, da publicidade, mas eu pensei assim, a gente aprende na publicidade sobre comportamento do consumidor, só que a gente aprende dentro dessa perspectiva mercadológica. Mas para a gente falar de comportamento de consumidor, a gente tem que falar sobre o comportamento dos seres humanos. Até porque todos nós somos consumidores. E eu pensei, quero ir mais a fundo, vou para a psicologia. Então, na psicologia, eu me formei dentro da ênfase de psicologia social, porque, de fato, eu queria entender o consumidor. Eu queria entender os processos psicossociais que aconteciam nessa relação do ser humano com o consumo. Então, lá na psicologia social, eu estudei processos de consumo, os fatores psicológicos e passei também a estudar o consumo dentro de outros contextos culturais. Pois bem, aí eu não parei, porque eu sempre gostei muito de tecnologia. E aí eu não queria parar nisso aqui, eu queria ir mais longe, eu queria aplicar tecnologia. Porque quando a gente fala de consumo, a gente também fala de redes sociais, a gente fala de Big Data, a gente fala de produção de conteúdo, de produção de dados. Então eu queria muito aprender
tecnologias. Então, eu queria saber mexer em banco de dados, eu queria saber mexer em redes sociais, entender o perfil do consumidor que está na internet, que está produzindo dado, e os hábitos de consumo. Mas não para aí, né, gente? A gente sabe que, eu coloquei 3 das coisas que eu faço, só que se a gente falar, por exemplo, de comportamento do consumidor, a gente pode entender que tem outras ciências que estudam isso. Então, tem o direito, que estuda comportamento de consumo, economia, administração, entre outras áreas de conhecimento. Só uma ênfase, que quando eu saí da psicologia, eu entrei no mestrado numa linha de pesquisa da psicologia jurídica. E foi aí também que todo mundo começou a falar que eu tinha saído totalmente do que eu queria fazer, que o que é psicologia jurídica, vai trabalhar com consumo? E não, psicologia jurídica tem sim a ver com comportamento de consumo, porque hoje eu estudo fraude ao consumidor. Então, vocês vão vendo que as coisas vão se ligando. Então, quando as pessoas falavam, Sara, você está perdida, o que está rolando com você? Você não sabe, você não se encontrou? Não, gente, eu tinha me encontrado desde a primeira aula que eu tive sobre o comportamento de consumidor. E desde então, todas as minhas escolhas, elas têm um motivo. Então, eu encontrei o que eu queria fazer e eu não estava perdida. E até as pessoas entenderem o que eu estava querendo dizer, eu precisei explicar para elas o que é interdisciplinaridade. Eu tenho um perfil interdisciplinar, eu gosto de estudar diferentes áreas, eu gosto de entender um assunto em diferentes níveis de análise. E é difícil, de fato, a gente explicar isso para as pessoas quando as pessoas querem que a gente faça uma coisa só e vá até o final. Então, eu comecei a passar a explicar o lado bom da interdisciplinaridade, o que, de fato, isso ajuda a gente no nosso dia a dia. Interdisciplinaridade. É bom que eu não conseguindo falar uma interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade faz com que a gente consiga dialogar com diferentes áreas do conhecimento. Faz com que a gente consiga interagir com outros conhecimentos ou com outros níveis de análise. Além disso, como eu mostrei para vocês no exemplo do comportamento do consumidor, a gente consegue ter uma maior compreensão do fenômeno, por exemplo, de consumo. A gente consegue entender dentro de uma perspectiva de marketing, a gente consegue entender dentro de uma perspectiva da psicologia social, a gente consegue entender dentro de uma perspectiva tecnológica. Além disso, a gente precisa compreender que tudo que a gente fala, tudo que a gente estuda, tudo que tem no nosso dia a dia, estão conectados. Então, quando a gente fala de interdisciplinaridade, a gente está falando de conexão de conhecimentos. E isso é extremamente importante para a gente entender os fenômenos que acontecem no nosso dia a dia. Além disso, como eu disse, a gente consegue ter diferentes níveis de análise sobre um fenômeno. E aí, lembra que eu comentei para vocês, gente, que eu sou apaixonada por Python, e Python foi uma das linguagens de programação que permitiu com que eu conseguisse trabalhar de forma interdisciplinar na psicologia. Eu tive a oportunidade de conhecer um professor que foi meu orientador na monografia e hoje é meu orientador do mestrado, que permitiu com que eu, de fato, trabalhasse de forma interdisciplinar. Desde então, a gente trabalha com fraude ao consumidor dentro de uma perspectiva das redes sociais. E aí eu vou dar um exemplo para vocês do poder da interdisciplinaridade, do que é legal a gente pensar na interdisciplinaridade a partir da minha experiência na psicologia. Então, eu desenvolvi, com a orientação do professor João Modesto, a pesquisa Persuasão em Emoções, Fraudes ao Consumidor na Black Friday Brasil. O nosso objetivo nessa pesquisa era analisar a relação entre as emoções e fraude ao consumidor dentro de um evento de consumo, mais especificamente na Black Friday. E a gente decidiu fazer isso utilizando dados do Twitter. Uma coisa que é interessante a gente pensar, e que tem diversas pesquisas que falam sobre fraude ao consumidor, em que as pessoas elas têm vergonha de dizer que elas foram vítimas de fraude. E aí começa uma vantagem da gente pensar de forma interdisciplinar, aplicar tecnologias na psicologia. Eu consegui identificar, eu vou contar mais para frente, mas enfim, eu vou contando pouco a pouco. Então, a gente utilizou o Twitter como o nosso banco de dados, a gente coletou tweets do dia da Black Friday.
E a gente também usou algumas ferramentas para que a gente pudesse identificar as emoções. A gente fez uma análise de sentimentos, que está dentro do processamento de linguagem natural, ou seja, a gente pegou os textos do Twitter e a gente analisou as sentenças do que o pessoal estava reclamando. Porque vocês, não sei se vocês têm Twitter aqui, mas no Twitter a galera gosta de reclamar e tá certo, tem que reclamar mesmo, tá, gente? Porque a gente faz, né, vai lá vendo, analisando, ver quais são as empresas que estão sendo reclamadas ou não. E o Twitter é muito legal para isso, porque a gente pegava as sentenças do Twitter e a gente analisava as emoções deles, dos consumidores, em relação a Black Friday. Além disso, a gente buscou analisar o que as pessoas estavam falando nesses tweets. Aí eu coloquei aqui embaixo o modelo que a gente utilizou na psicologia, que é o modelo de probabilidade de elaboração, que permitiu com que a gente entendesse também qual era o processo que esses consumidores eles levavam em consideração no processo de decisão de compra. Pois bem, fizemos análise de sentimentos, fizemos análise de conteúdo e a gente identificou que realmente o pessoal tem emoções negativas durante a Black Friday Brasil aqui no Brasil. A gente identificou que 55% das pessoas que a gente analisou, eles reclamavam muito no Twitter sobre o evento. A gente encontrou também sentimentos neutros e poucos de sentimentos negativos, ou positivos. Mas e aí? A gente queria saber mais do que isso. Então tá, vamos ver o que a galera está falando no Twitter sobre isso e o que essas emoções estavam relacionadas a isso. A gente viu que as pessoas falavam, de fato, sobre fraude, que elas eram realmente vítimas de fraude e faziam com que elas tinham emoções negativas em relação a isso. A gente viu diversas pessoas tendo atitudes frente à Black Friday. Então, as pessoas elas reclamavam da Black Friday, mas elas comparavam os preços. Não necessariamente elas eram vítimas de fraude, mas elas comparavam o preço, falavam da Black Friday, mas de forma negativa. Mas nem tudo é triste na Black Friday, então tinha promoção e as pessoas percebiam promoção. Além disso, dentro desse modelo que a gente estudou, esse modelo aplica que existem vários fatores influenciadores para que um consumidor ele tome decisão de compra. E a gente também conseguiu encontrar que as pessoas elas ficavam muito tristes quando elas não tinham dinheiro para comprar. Isso era um fator que influenciava negativamente os processos de compra. Além disso, as pessoas perguntavam muito sobre promoção no Twitter. Tem um celular tal que está em promoção, tem uma geladeira em promoção. Então, o que eu quis mostrar para vocês, dando exemplo dessa pesquisa que eu fiz na psicologia, e continuo fazendo ela na minha dissertação, com mais dados e com outros eventos de consumo, é que, de fato, aplicando tecnologia, aplicando Python, aplicando ferramentas tecnológicas na psicologia, eu consegui verificar o quê? Que, de fato, no dia da Black Friday, as pessoas que têm sentimento negativo pode estar, de fato, relacionado à fraude ao consumidor. Além disso, eu consegui ver que a gente não precisa parar na Black Friday. A gente consegue analisar diversos eventos a partir disso. E mais do que isso, a gente conseguiu, a partir de uma análise de sentimentos, uma aplicação de um algoritmo, a gente conseguiu, de fato, entender processos psicológicos. Ou seja, a gente conseguiu, de fato, compreender que as emoções eram importantes dentro de um processo decisório para a gente entender, de fato, como é que funciona o comportamento de consumo durante a Black Friday. Pois bem, e aí não parou. Como eu comentei com vocês, eu tive a oportunidade de poder trabalhar com uma pessoa que me deu a oportunidade de aplicar tecnologia na psicologia. E eu continuei utilizando Python quando eu fui fazer meu estágio em docência. Quando eu fiz o meu estágio em docência, eu tive que orientar alguns alunos, e aí eu brinco que eu levo a palavra de usar Python dentro da psicologia, e a gente conseguiu desenvolver outras pesquisas. Então, a gente conseguiu também no Twitter, conseguiu encontrar as representações sociais de violência contra a mulher, no caso da Mari Ferrer. A gente conseguiu trabalhar com violência psicológica, dentro do caso do Lucas Penteado, na época do Big Brother. Então, o que eu quero mostrar para vocês é a importância, de fato, da gente entender que na internet a gente encontra
diversos dados, a gente consegue compreender fenômenos psicológicos, processos psicológicos, a gente consegue encontrar atitudes, ou seja, a gente consegue pensar de forma interdisciplinar e conseguir tirar bons resultados disso. Mas ok, eu dei um exemplo, né? Dei exemplos do que eu fiz, mas não para por aí. As pessoas, os pesquisadores, né, a ciência utiliza muito de ferramentas tecnológicas na área em outras áreas. Por exemplo, a gente consegue saber o sentimento das pessoas relacionadas ao diabetes. A gente consegue saber o que as pessoas estão sentindo, as atitudes das pessoas do que elas estão sentindo durante o lockdown da Covid. A gente consegue identificar o que as pessoas estão falando em relação à vacina. A gente também consegue compreender orientações políticas. Isso, se a gente parar para pensar o que está acontecendo hoje, vamos lá, sobre fake news, em que a gente acaba conversando que com os dados, com algoritmos, consegue fazer com que uma pessoa vote em outra, que direcione uma notícia para outra. Gente, isso tudo processos psicológicos. E a gente consegue, de fato, entender isso se a gente aplica tecnologia dentro de outras áreas, que no caso é da psicologia. Mas falei de Python, né? E estava aqui falando para vocês da aplicação de Python, mas é muito além de Python. Como eu comentei com vocês, são processos psicológicos que a gente estudou. A gente estudou atitudes dos seres humanos, a gente estudou comportamentos. Ou seja, vai muito além de Python. A gente consegue explorar informações e conhecimento em outros contextos. Lembra do exemplo que eu falei para vocês? Que em fraude as pessoas tendem a ter vergonha de falar que elas foram vítimas de fraude ou porque elas acham que são culpadas? Pois é. Quando a gente pensa em tecnologia, quando a gente pensa que existe a possibilidade da gente encontrar outros dados em outros contextos, isso é extremamente importante para a gente acabar desenvolvendo conhecimento e ciência que possa ajudar a combater a vulnerabilidade dessas pessoas em relação à fraude. Além disso, a gente consegue ter uma transformação digital, né? A gente está tendo uma transformação digital, a gente aplica isso na ciência e, mais do que isso, a gente consegue entender a complexidade do ser humano a partir de dados que, muitas vezes, a gente nem precisa lá perguntar para ele. A gente consegue ficar sentado lá em casa e, utilizando algoritmos. Claro, tá, gente? A gente tem uma lei que protege os dados, obviamente que a gente faz isso dentro das possibilidades e dentro das leis. Além disso, como eu falei, a gente consegue compreender fenômenos sociais e, quando a gente fala em ciência, quando a gente fala em desenvolver, quando a gente fala em escrever artigos científicos, a gente não está falando só de simplesmente compreender e pronto. Não, a gente está falando também de desenvolver contribuições práticas. Então, quando a gente consegue identificar esse tipo de fenômeno, como acontece, quais são as possibilidades, o que influencia, a gente acaba tendo, além de uma maior compreensão, contribuições práticas em processos de intervenção e, dependendo do assunto, até mesmo quando a gente está falando de política, quando a gente está falando de vacina, a gente consegue pensar em políticas públicas. Pois bem, eu já estou falando bastante vantagens, mas eu vou enfatizar algumas. Quando a gente está falando em ciências, sobretudo na psicologia, por exemplo, a gente está falando de inovação metodológica, ou seja, a gente está aplicando coisas que muitas vezes as pessoas não estão pensando, porque a gente chega lá na psicologia, eu não sei se tem alguém aqui da psicologia, tem? Conheço a Gabi, que está ali, então só tem uma da psicologia. Mas a gente geralmente não conversa sobre como a gente aplicar outras formas metodológicas para a gente estudar fenômenos psicológicos, por exemplo. Então, a gente inova metodologicamente. Além disso, quando a gente pensa, né, no uso de dados das redes sociais, por exemplo, que eu exemplifico, com o meu exemplo, a gente consegue ter uma colaboração científica, uma colaboração social, o poder de inovação, que contribui lá com o primeiro que eu falei, a gente está vivendo numa sociedade de informação, numa sociedade de dados, e é muito importante a gente começar a ter noção que esses dados geram conhecimento e pode nos ajudar no desenvolvimento de pesquisas científicas. Mas
nem tudo é só coisa boa, nem tudo é só vantagens, existem desafios. E aí eu vou falar dos meus desafios dentro da minha experiência na psicologia, no meu estágio de docência, e mais do que isso, desde quando eu entrei na psicologia, quais foram os meus desafios. Na psicologia, por exemplo, é muito difícil as pessoas saberem sobre programação. Então, quando você fala que você sabe programação, o pessoal fala, e aí, deve estar perdida. Aí vem aquela pergunta de novo, está perdida, né? Porque estava em um curso e veio para o outro. E tudo bem se a pessoa não sabe programação, tudo bem se ela não está a fim de aprender, o que a gente precisa pensar é o quê? A gente precisa compartilhar conhecimento. Então, quando eu fiz o meu estágio em docência, as pessoas da minha turma elas não sabiam programar. Elas não tinham nem ideia do que era isso. Elas não sabiam nem o que era Python. Mas eu cheguei lá e fui conversar, olha, é isso, isso, isso. O que eu conversei com vocês, eu acabei trazendo para as alunas que eu pude orientar, da importância, de fato, da gente compartilhar conhecimento. Elas desenvolveram os artigos com dados do Twitter. Elas vão virar programadoras? Provavelmente não, porque elas simplesmente queriam entender um fenômeno psicológico específico. Mas conseguiram, a partir de uma outra perspectiva, a partir de uma nova metodologia, conseguiram. Porque a gente compartilhou conhecimento. Ou seja, não precisa ser programadora dentro da psicologia. Mas se você conhece alguém, vamos compartilhar conhecimento, porque isso que é o legal. E aí, toda vez que eu falo de interdisciplinaridade, todo mundo fala, caramba, Sara, mas você quer que seja interdisciplinar com um currículo acadêmico desse tamanho, tem um monte de matérias e tem um monte de coisa para estudar. E aí eu falo, calma, calma, que eu sei que tem muita coisa, mas se a gente quiser, de fato, aprender e ir além disso, a gente precisa de autonomia, a gente precisa, de fato, sair daquele currículo que é entregue para a gente, que tem todas as matérias, porque tudo é muito mais complexo do que a gente imagina. Infelizmente, apesar de durar bastante tempo, né, uma graduação, seja lá qual for o curso, eu sei que é muita coisa, é muita matéria, mas, infelizmente, não vai abranger tudo o que a gente precisa saber sobre a nossa realidade, sobre o nosso contexto, sobre a nossa sociedade. É muito mais complexo do que isso. Infelizmente, o nosso currículo não vai mostrar isso para a gente. Então, a gente precisa ter autonomia, a gente precisa ter curiosidade. A partir do momento que a gente tem curiosidade de buscar encontrar coisas novas, saber coisas novas, a gente vai conseguindo adquirir conhecimento, a gente vai conseguindo aplicar esses novos conhecimentos dentro de qualquer coisa que a gente esteja fazendo. Então, eu apliquei, eu estou dando meu exemplo da psicologia, mas eu apliquei algoritmos na publicidade, para entender comportamento de consumo na publicidade. Não necessariamente a gente precisa pensar só em, por exemplo, aplicar tecnologia na psicologia. Eu não sei qual é o curso de vocês, mas é legal e interessante que vocês consigam pensar aí qual é a forma que vocês poderiam aplicar na profissão de vocês, aplicar no curso de vocês, uma forma interessante de contribuir e pensar de forma interdisciplinar. E foi como eu disse para vocês, compreender o mundo é complexo, o ser humano é complexo. Então, a gente não consegue ficar numa caixinha ali, simplesmente recebendo umas matérias e pronto, acabou, a gente não tem que ir além. Não, gente. Entender que tudo é complexo, que o mundo é complexo, que o ser humano é complexo, é extremamente importante para a gente entender os fenômenos que acontecem no nosso dia a dia, no nosso mundo, e mais do que isso, a solucionar problemas. A gente sempre quer solucionar problemas o tempo inteiro, né? Encontrar alguma coisa para solucionar problemas. O que a gente não entende é que para solucionar problemas, a gente precisa, de fato, entender de diferentes tipos de análise para, de fato, a gente encontrar ali a solução de forma efetiva. Então, a gente precisa compreender que tudo que a gente entende desse mundo é complexo. E aí eu coloquei duas frases que eu escutei quando entrei na psicologia, é que vou fazer psicologia, não tem matemática. Tem a psicóloga rindo na plateia, porque a gente tem estatística a gente tem estatística na psicologia e todo mundo assusta, tipo, caramba, como assim a gente tem matemática? Gente,
a gente tuita de um computador, a gente faz coisas que precisam de simplesmente matemática para tudo. Então, matemática, ela está presente em tudo, na análise de dados, em tudo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente precisa pensar nisso. E aí tem outra frase também clássica da psicologia, gente. Sou de humanas, não preciso saber de exatas. E aí é mais uma coisa que acaba ali, parando e fazendo, deixa lá você totalmente, não sou de humanas, não quero saber fazer conta, nada. E, gente, a gente precisa, de fato, entender que a gente precisa de tudo. A gente não aprende isso à toa. A gente não aprende matemática à toa. Apesar, né, que a gente tem essa ideia de que a gente aprende matemática para fazer o vestibular, quando chega lá na frente, vocês têm a consciência de que entender o comportamento humano, entender o mundo, a gente precisa de todas as áreas de conhecimento, das humanas, das exatas. Então, a gente tem que começar a compreender isso para que a gente quebre isso que a gente pensa o tempo inteiro de que eu sou de humanas, não quero saber de matemática. Ah, porque eu sou da psicologia, eu detesto matemática. E a gente tem estatística, a gente desenvolve pesquisas, a gente tem análise de dados, e isso tudo está relacionado à matemática, à ciência das ciências exatas. E aí a gente parte para as considerações finais dessa palestra. Quando eu quis trazer, eu quis falar disso para vocês, da aplicação da interdisciplinaridade para a gente pensar, porque a campus é um espaço em que a gente encontra pessoas de diferentes áreas, de diferentes conhecimentos, com diferentes objetivos. E produzir conhecimento, a partir dessa perspectiva, é importante para a gente pensar em desenvolvimento da sociedade. Pesquisa é isso, ciência é isso. É a gente, de fato, encontrar formas metodológicas para que a gente consiga produzir conhecimentos para agregar a sociedade. Além disso, a gente precisa entender que a ciência da informação, que a ciência da computação, que tudo que está voltado para a tecnologia está ligado com todos os outros tipos de conhecimento, ou todos os outros tipos de ciência. Se vocês pararem para pensar, não tem nada desse mundo que a gente não consiga aplicar a tecnologia. Eu simplesmente, se pararem para pensar aqui, se a gente parar para pensar, conversar, não tem nada que a gente não consiga aplicar. A gente falou de redes sociais, gente. Nós estamos nas redes sociais, nós produzimos, nós somos seres humanos, nós estamos lá. Então, como a gente não pode aplicar um algoritmo para entender a gente que está lá falando sobre as coisas, colocando as nossas opiniões lá? Além disso, como eu falei, para resolver um problema é possível unir diferentes conhecimentos. Quando eu falo em solução de problemas, a gente precisa, de fato, entender a importância dessa complexidade. Não precisa saber Python do avançado, que eu dei o exemplo aqui do Python aplicado na psicologia. Saber colocar qualquer coisinha já é um bom começo. Você não precisa simplesmente chegar e... eu sou cientista de dados. Não é isso. Se você consegue aplicar já alguma coisinha, alguma ferramenta, já é um começo. Então, eu estou falando aqui que eu apliquei Python dentro das minhas pesquisas. Eu preciso saber Python, ser cientista de dados e ir lá... Não. Se você souber o mínimo para poder, pelo menos, entender como é que funciona, já é um bom começo. E quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente vai chamando uma pessoa ou outra para entender as vantagens da gente pensar em tecnologia e em outras ciências. Além disso, quando a gente fala... É bom que eu falo além disso em cada ponto que eu estou colocando. Dados produzidos nas redes sociais, dados abertos, eles têm a possibilidade da gente extrair conhecimentos de forma que a gente consiga impactar socialmente, ou seja, a gente consegue, de fato, compreender tudo. Agora, vocês devem estar pensando, né? Sara, legal, você falou sobre interdisciplinaridade, você falou que a gente precisa, de fato, entender várias áreas de conhecimento, mas eu não tenho esse perfil seu, não tenho. Eu simplesmente quero uma área, quero seguir ali e acabou, eu não tenho. E aí eu coloquei uma frase que vocês escutaram bem pouquinho esse ano, que é sobre isso e está tudo bem.
Tá tudo bem mesmo de vocês não pensarem de forma interdisciplinar. Vocês não vão ser simplesmente, pronto, não penso dessa forma, não vou conseguir desenvolver nada, não vou conseguir resolver problemas. Não, não é isso. Não, é sobre isso e está tudo bem. Mas o que a gente precisa entender que, se você não tem esse perfil, você não precisa se preocupar em simplesmente sair atrás de coisas para aprender e tentar sair aplicando tudo. Tudo bem, você tem esse perfil, está tudo certo. Mas também, se você não tem esse perfil, não se preocupe em se encaixar em alguma coisa. Lembra que eu comentei para vocês que todo mundo perguntava se eu estava perdida? Imagina se eu tivesse que me encaixar em alguma das profissões e pronto. Ah, não, eu sou psicóloga. E pronto. Ah, não, sou publicitária, ponto. Ah, não, cientista de dados, ponto. Não é isso. Eu não tenho esse perfil, eu não consigo me encaixar em uma coisa só. E está tudo bem também. Então, o que é importante a gente entender é que existem esses dois perfis. Tanto que é o interdisciplinar, quanto o que não é. E está tudo certo com isso. O que a gente precisa entender é o quê? A gente precisa compartilhar conhecimento. Se você é muito especialista em alguma coisa, converse com outra pessoa, porque o seu conhecimento vai ser muito importante. Se você tem um perfil interdisciplinar e sabe diferentes níveis de análise sobre algo, conversa também. A gente quer saber, a gente quer aprender. Gente, todo mundo aqui eu tenho certeza que tem alguma coisa para ensinar, alguma coisa para aplicar com outras pessoas. Eu, por exemplo, aqui tem jornalista, tem enfermeiro que eu conheço, psicólogo, engenheiro. Se a gente sentar, a gente consegue conversar e aplicar diferentes conhecimentos em uma área, em um problema. Então, o que eu queria dizer para vocês hoje é que, de fato, é necessário compartilhar conhecimento, é preciso dialogar, é preciso observar, é preciso pensar de forma interdisciplinar. Eu espero de verdade que vocês saiam dessa palestra hoje pensando um pouquinho dessa maneira interdisciplinar, pensando da importância de vocês levarem o conhecimento de vocês para outras pessoas. A campus é esse espaço onde vocês encontram pessoas de diferentes áreas, então vai lá conversar, compartilha conhecimento, porque isso é muito importante. E, por último, dentro de tudo, né, que a gente vem passando, e não é só simplesmente a gente falar sobre interdisciplinaridade, eu falei sobre produzir, né, fazer ciência. Então, eu deixo o meu último slide falando para vocês, valorizem a ciência, porque isso é extremamente importante para a gente avançar, isso é extremamente importante para que a gente produza conhecimento e que a gente consiga entender a nossa sociedade, as complexidades do nosso dia a dia, de forma que a gente melhore. Então, valorizem a ciência e muito obrigada. Tem alguma pergunta ou tem alguma questão que alguém queira falar? Dúvidas, comentários? Oi, Sara, parabéns pela palestra, foi incrível. Eu tenho uma pergunta que começa pelas complexidades e também envolve a Black Friday, né? Quanto à complexidade, assim, eu acho que o Twitter é a minha primeira fonte de informação hoje. Eu acho que eu acordo e vou direto ao Twitter para saber o que está acontecendo. Como hoje, para saber se a Anitta estava no primeiro lugar, né, do Spotify, isso era muito importante para ver esse título do Brasil. E também eu queria ver como funciona mais assim durante a Black Friday, se durante as análises analisadas como que as empresas também influenciam para que eu caia em alguma fraude, se isso é analisado, e se tem algum mecanismo, algum mecanismo que faça com que isso não aconteça mais, sabe? Que isso vai diminuindo os impactos de acontecer a chamada Black Fraud, né? É isso. Sim, obrigada. Então, começando, eu também entrei no Twitter para isso, hoje é do Brasil, né? A Anitta estava lá. Sobre o fato de identificar esses mecanismos. Hoje eu trabalho com isso na minha dissertação, da gente buscar compreender quais são as técnicas persuasivas que as empresas
que são consideradas fraudulentas durante a Black Friday aplicam nos consumidores. Então, a gente, por exemplo, na Black Friday existe muito uma técnica aplicada que é a técnica de escassez, que é aquela coisa de você tem 24 horas para comprar e isso acaba dentro daquele modelo que eu expliquei para vocês, fazendo com que as pessoas elas tomem a decisão de compra de forma menos consciente, sem pensar muito. Então, eu estou fazendo isso na minha dissertação, eu estou buscando compreender quais são as técnicas persuasivas aplicadas dentro da Black Friday para que os consumidores fiquem mais vulneráveis a serem vítimas de fraude. Sobre como a gente pode mudar isso? Produzindo conhecimento. Produzir conhecimento é muito importante. Quando quando eu falo de comportamento de consumidor, muitas vezes a gente pensa em como aplicar, né, essas técnicas para vender, aplicar essas técnicas para subir rendimento de empresa. E, por exemplo, a gente estuda uma forma de compreender quais são os mecanismos usados pelas empresas para que as pessoas não sejam vítimas. Ou seja, a gente está produzindo conhecimento para que esses consumidores eles não caiam em fraudes ao consumidor. Então, uma forma disso é produzir conhecimento, fazer ciência e, mais do que isso, compartilhar esse conhecimento de modo que a gente consiga, de fato, compreender o que acontece para a gente ter mais, não digo consciência, mas ter conhecimento do que acontece com a gente dentro de um processo de consumo, por exemplo, que é na Black Friday. É isso. Respondi? Você? Mais perguntas ou comentários? Não? Então, gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Espero que vocês tenham levado alguma coisa dessa palestra. E é isso. Aqui está o meu e-mail, minhas redes sociais. Caso alguém queira me perguntar ou fazer algum comentário depois, é isso. Muito obrigada, gente.